Nessa 70ª edição, nós vamos falar sobre propaganda eleitoral e o papel das mídias sociais. Lembre que a Quinta Jurídica tem o apoio da ACJUF, Ecosil, Cicobi e TV Assembleia Rio Grande do Norte. Os nossos palestrantes de hoje são a ministra Luciana Lócio, que é ministra do TSE desde 2013, advogada, pós-graduada em Processo Civil pelo IBDP, pós-graduada em Estado e Constituição pela Faculdade de Ciências Jurídicas do Planalto Central e pós-graduada em Ordem Jurídica e Ministério Público pela Fundação Escola Superior do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. Bem, boa noite a todos. Eu gostaria inicialmente de parabenizar a iniciativa desses ilustres magistrados federais que estão aqui ao meu lado, pela promoção do evento, que é feita já para minha felicidade. Eu acabo de saber que há 10 anos este evento é realizado aqui, então eu tenho a honra de estar aqui nesse 10º ano, o aniversário será em agosto, mas como nós sabemos, todas as festividades sempre se iniciam um pouco antes, então já me sinto participando aqui do aniversário de 10 anos deste evento. Cumprimentar aqui o Dr. Hélio Pereira também, por nos dar a honra de estarmos juntos nesse bate-papo, nesse evento tão... Adorei esse formato, é a primeira vez que realmente eu me sento aqui para debater e para conversar num formato tão agradável, tão informal, que nos remete a um verdadeiro... como se fosse uma conversa em casa, né? Sentados aqui no sofá. Certamente também instigarei a todos vocês para trocarmos ideias, porque a ideia é essa, de interação, de amadurecimento das nossas ideias, e quando nós trocamos ideias sempre com todos que nos rodeiam, nós certamente costumamos ver saídas onde não enxergávamos antes, ver soluções onde não imaginávamos. Então, é sempre muito gratificante participar desses eventos, especialmente no ano eleitoral, que inúmeras escolas judiciárias costumam promover esse tipo de encontro, para que o juiz eleitoral, que às vezes está lá longe, né, na capital, possa ter este contato com os dramas, com as dificuldades, com os problemas enfrentados em todos os 27 estados da federação do nosso país. E este tema, quando eu estava conversando com o Dr. Renato, para pensarmos qual seria um tema interessante, instigante, para trazermos aqui a debate nessa Quinta Jurídica, que apesar de hoje não ser uma quinta-feira, ser uma sexta, e aqui eu peço desculpas, porque eu realmente não pude vir na quinta-feira, porque temos sessões no TSE, as sessões são às terças e quintas, então eu não pude faltar. Por essa razão estamos aqui na sexta, e para estar na sexta-feira à noite, 7h30, quase 8 horas da noite, com essa plateia aqui, realmente eu imagino que a expectativa seja grande e eu consigo suprir a expectativa de todos vocês. E para falar do tema de propaganda eleitoral e o papel da propaganda nas redes sociais, nas mídias sociais hoje em dia, eu gostaria de, antes, fazer uma retrospectiva que eu acho bastante interessante. Quando nós pensamos em propaganda, em eleições livres, é importante, obrigada, doutora, nós olharmos um pouquinho para trás, e esse um pouquinho é um pouquinho mesmo, não é olharmos muito, não. Olharmos para trás para termos ideia do que nós já conquistamos de um passado muito recente. Vejamos que nós estamos vivendo hoje o maior período de democracia, depois da redemocratização, depois do período militar, da ditadura que nós tivemos no nosso país, período de normalidade da nossa democracia. Nós estamos, a Constituição de 1988, ocorreu há 26 anos atrás. Ano passado comemorávamos vários foram os eventos realizados em homenagem aos 25 anos da Constituição da República. E quando olhamos um pouco mais para trás, nós lembramos que antes, o doutor Érico não era nem nascido, né? Eu tinha 2 anos de idade. E quando olhamos para trás mais um pouquinho,
nós vivemos aí praticamente 20 anos de ditadura, com o golpe militar de 64, até as eleições indiretas de Tancredo Neves em 86, quer dizer, 85, 86. Antes ainda, tivemos um período de democracia também, mas antes, Getúlio, lá tivemos também o golpe de Getúlio. Não sei se os senhores já tiveram a oportunidade de assistir o filme Getúlio. Eu ainda não tive, estou louca para assistir, me disseram já que é muito bom, olha aqui, tá vendo? Estou ouvindo aqui relatos. Então, é importante nós valorizarmos que hoje, que maravilha que nós podemos conversar abertamente sobre as nossas eleições, nós podemos assistir a propaganda, as pessoas, os candidatos, podem fazer a sua propaganda eleitoral. Nós, cidadãos e cidadãs, podemos debater a política, conversar, nos manifestarmos livremente. Então, o papel da justiça eleitoral, que é muito importante, é incentivar este debate político. Não buscar cercear de todas as formas a livre manifestação do cidadão e da cidadã brasileira, para que ela saiba em quem votar, como votar, em quem não votar e por que votar naquela pessoa. Conversava aqui há pouco tempo com o Dr. Eric que nós teremos eu tenho a expectativa que nós teremos uma eleição geral maravilhosa, porque pela primeira vez nós temos à frente da Justiça Eleitoral Brasileira, como presidente do Tribunal Superior Eleitoral, um presidente cuja especialidade é o direito eleitoral. O ministro Dias Toffoli era advogado eleitoral, ou seja, ele foi criado ali na praia do direito eleitoral. A especialidade dele sempre foi eleitoral. Ele gosta do direito eleitoral como poucos e conhece muitíssimo bem todos os dramas eu digo nós advogados, porque hoje eu estou ministro, mas eu sou advogada, estou ministra por essa circunstância muito honrosa para mim de ter sido escolhida primeiro pelo Supremo Tribunal Federal e depois pela Presidência da República, em razão da minha militância. Eu sou advogada, minha especialidade também é direito eleitoral. Então, para nós advogados, doutor Érica, que é uma felicidade tremenda, tenho certeza, ter na chefia da Justiça Eleitoral Brasileira uma pessoa como o ministro Dias Toffoli, que conhece como ninguém o direito eleitoral e todas as suas particularidades. Então, eu tenho certeza que nós teremos aí eleições gerais muito bem conduzidas, com firmeza quando tiver que ser firme, mas também com uma compreensão do que vem a ser o processo democrático. E essa compreensão, que já foi externada pelo ministro Dias Toffoli em várias oportunidades, posições estas com as quais eu concordo em sua grande maioria. Eu tenho uma visão do direito eleitoral e do que vem a ser a propaganda muito similar com a posição do ministro Dias Toffoli. E um caso muito interessante aqui que eu quero tratar é justamente um precedente, felizmente é da relatoria, coincidentemente da relatoria do ministro Dias Toffoli, e coincidentemente aqui ele é do Rio Grande do Norte, no qual se discutiu o papel da propaganda no Twitter e nas redes sociais, né, no Facebook. O precedente aqui do Rio Grande do Norte, não sei se foi a sua relatoria, mas acho que não. O resto é 74, dígito 64. Naquele caso, houve uma mudança de jurisprudência. Eu tenho certeza que todos aqui dominam muito bem a matéria eleitoral e conhecem minimamente essa evolução da jurisprudência. Nas eleições de 2012, antes ainda, no primeiro semestre de 2012, na composição ainda da ministra Carmen Lúcia, do ministro Gilson Dipp, houve uma discussão, houve um caso concreto levado à apreciação do tribunal para saber se era ou não permitido a propaganda no Twitter. Se era ou não permitido, não. Se uma manifestação de pensamento veiculada no Twitter, se isso poderia ser considerado propaganda antecipada.
Minto, não foi nas eleições de 2012, foi nas eleições de 2010. Era o caso do Índio da Costa. Não. Aí depois essa agora no qual houve a virada de jurisprudência, que era no Rio Grande do Norte. A primeira vez que este assunto chegou ao Tribunal Superior Eleitoral foi então neste caso numa tuitada, como nós costumamos dizer, do Índio da Costa, então candidato a vice-presidente da República nas eleições gerais de 2010. E naquela oportunidade, o TSE entendeu que o Twitter era sim um meio de comunicação apto a se propagandear uma candidatura. Então entendemos não, o TSE entendeu à época que era a lista, fora veiculada uma propaganda irregular e que então se impôs uma multa ao candidato e dali em diante ficou este entendimento. Naquela oportunidade o julgamento se deu por 4-3. Esse tema é um tema que sempre envolve muita discussão e na Justiça Eleitoral vários dos assuntos são resolvidos por uma apertada maioria de 4-3. E justamente em razão dessa oxigenação, digamos assim, que existe na Justiça Eleitoral, porque nós lá estamos por um mandato, ficamos por 2 anos, renovável por mais 2, então a Justiça está em constante mudança. E da mesma forma, a sua jurisprudência também está sempre em constante alteração, justamente em razão da alteração dos seus componentes. Então, como eu disse, naquela decisão do Índio da Costa, o Tribunal Superior entendeu que o Twitter era, sim, um meio de comunicação apto a se propagandear uma candidatura. Posteriormente, em 2012, veio um caso da relatoria do ministro Toffoli, no qual, também por 4-3, só que agora do outro lado, não foi 4-3, foi 5-2, ficaram vencidos os ministros Marco Aurélio e a ministra Laurita Vaz. 5-2. Houve essa mudança de entendimento para se entender que não, que aquela manifestação de pensamento veiculada no Twitter, ela não pode ser considerada como uma propaganda irregular, porque o Twitter é como qualquer outra rede social, é um espaço que deve ser considerado livre para que para o Dr. Marcos, para o Dr. Eric, todos aqui possamos nos manifestar, possamos manifestar o nosso pensamento livremente. A ministra Carmen Lúcia usou uma expressão na oportunidade, foi repetida muitas vezes, falando que isso deveria ser considerado como uma conversa de mesa de bar. Ou seja, hoje em dia, a mesa de bar mudou de lugar. Antigamente, nós nos encontrávamos, nos reuníamos em mesas de bares, na mesa de restaurantes para almoçarmos, na casa de amigos. Hoje em dia, não mais. Hoje em dia, nós nos reunimos num grupo do WhatsApp, no Facebook, no Twitter, enfim. Nós vivemos aqui um novo paradigma de comunicação e isso é importante nós entendermos, porque realmente houve uma mudança de paradigma. As relações sociais mudaram, a forma de relacionamento mudou. Hoje em dia, você se comunica por mensagem de texto como nunca antes. Então, voltando ao caso concreto, a ministra Carmen Lúcia usou essa expressão que eu acho muito feliz. É como se fosse uma conversa de mesa de bar. O ministro Dias Toffoli usou outra expressão muito interessante também. Falou, o Twitter é como se fosse um cochicho. É eu cochichando com um amigo meu. E eu não posso permitir que o Poder Judiciário venha querer tutelar essa forma de comunicação. E eu concordo em gênero, número e grau com a palavra dos dois. Saúde aqui a doutora Ana Carolina, amiga querida, advogada. Então é muito importante nós termos essa consciência. Eu acho que para enfrentarmos, para que a Justiça Eleitoral enfrente essa questão que certamente baterá as portas do TRE aqui, eu irei copiar as decisões do Dr. Marcos lá em cima, citando.
para que nós, juízes eleitorais, possamos decidir da melhor forma, é importante que nós tenhamos essa consciência de que as relações humanas mudaram, a forma de se relacionar. Hoje em dia, certamente, eu me lembro, é isso, a gente não precisa olhar muito para trás, é só um pouquinho. Quando, há pouco tempo atrás, começávamos a fazer as transações bancárias pela internet. Minha mãe virava e falava, jamais, minha filha, não pode fazer, porque vão descobrir a senha, vão descobrir o número do cartão, não podemos comprar nada pela internet, não confie na internet. Hoje em dia nós compramos tudo pela internet, até feira de casa, supermercado, ninguém não vai ao supermercado. A depender da correria do dia a dia, tudo você faz pela internet. Você marca encontros pela internet, você não liga para uma amiga, você manda um e-mail, você manda uma mensagem. Então é importante a gente ter essa noção de mundo, de relação social, para que daí, com base nisso, a gente possa receber essas demandas judiciais e decidir com razoabilidade, com bom senso, porque não adianta, penso eu, nós queremos impedir este tipo de manifestação, porque eu vejo isso até mesmo como um trabalho inócuo, porque você manda retirar uma página, amanhã tem 10, você não tem o controle do que as pessoas podem fazer. É um meio absolutamente diferente. Rádio e TV são concessões públicas, são espaços ali que tem uma outra tutela estatal. A internet é privada, né? É totalmente diferente do que nós estávamos acostumados a lidar, que a Justiça Eleitoral estava acostumada a lidar, no que toca a propaganda de candidaturas. E outro ponto também que eu acho bastante interessante é porque a internet ela exige uma postura proativa de nós. Nós temos que ir atrás daquela propaganda, nós temos que buscar a informação. Ao contrário das propagandas típicas e tradicionais, é um outdoor, as placas, adesivos. Isso você não tem que ir atrás, isso aqui está ali imposto. Você, ao passar por uma avenida, por uma rua, não tem como você virar a cara para aquilo. Então, é algo absolutamente distinto. E isso para mim é muito claro. Não podemos tratar da mesma forma esse tipo de propaganda, porque ela impõe uma postura diferente do candidato, do apoiador, do cidadão eleitor. E eu acho também, conversava hoje com todos aqui no almoço, que é muito importante nós compreendermos que, ao nós buscarmos uma justiça limpa, o voto consciente, como que nós podemos votar conscientemente? Sabendo tendo o máximo de informação possível sobre aqueles candidatos. E como que nós teremos o máximo de informação possível em relação ao candidato A, B ou C? Tendo conhecimento das suas atitudes. E como que nós podemos ter? Pela internet. Hoje em dia você joga ali num buscador, num Google da vida, você joga o nome da pessoa, você consegue ter várias informações, né, sobre aquela pessoa. O que ela está fazendo, o que ela deixou de fazer. Você consegue saber até os projetos políticos, as promessas de campanha, será que foram cumpridas? Vamos ver se a pessoa cumpriu, quais foram as promessas de campanha. Quer dizer, é um meio muito, muito prático e fácil de buscar informação. Porque um cidadão, nós, da natureza humana, né, a nossa cabeça, a gente esquece muitas coisas. Se você parar para perguntar para vários dos seus colegas, muitos não lembrarão em quem eles votaram nas últimas eleições. Quem que você votou para deputado federal? Quem que você votou para senador 8 anos atrás? Os 2 que você votou esse ano é uma vaga só. Quem que eu votei mesmo há 8 anos atrás? Para vereador? As pessoas esquecem. Não é? Eu também, eu dou minha mão palmatória aqui. Então, antigamente nós não tínhamos esse acesso à informação que existe hoje em dia. Né? Por quê? Porque a realidade mudou, é isso, nós vivemos um novo paradigma. Outro dia eu vi um sobrinho meu, chegou na frente da televisão, na casa da minha mãe, chegou assim,
estava mostrando desenho animado, e chegou com a mãozinha assim para abrir, para aumentar o desenho animado. Como nós fazemos hoje na foto, né, no telefone, no iPad, a criança já está tão acostumada com aquilo que ela acha que a televisão também vai aumentar, assim, com a mãozinha tentando aumentar a imagem na televisão. As pessoas, os nossos filhos, sobrinhos, enfim, eles estão crescendo diante de uma nova realidade. E nós hoje estamos lidando com isso. Então, é importante que a Justiça Eleitoral tenha essa consciência para que possa julgar com razoabilidade, com bom senso e com o pé no chão, de acordo realmente com o que nós vivemos hoje em dia. E falando disso, eu trouxe aqui, eu separei alguns casos concretos para que a gente possa conversar. Eu fiz aqui algumas anotações do meu improviso, vocês não me levem a mal, porque essas anotações a gente não haviam hoje eu vindo. Eu vou procurar. Outra questão também interessantíssima no que toca à propaganda, acabei de ver aqui na minha cola, é em relação aos custos de propaganda. Porque essas propagandas hoje veiculadas em internet, por exemplo, o custo delas é absolutamente distinto do que custava uma propaganda antecipada antigamente. Quais seriam? Outdoors, faixas, você mandar plotar um carro, distribuir adesivos, camiseta, que era o que se fazia antigamente. Hoje em dia as pessoas não fazem mais isso. Vão botando, vão veiculando as suas imagens, o que lhe interessa na internet. E isso, qual é o custo disso? Eu penso que é bem inferior ao custo que se tinha antigamente nessa outra forma de informação, de levar o conhecimento de uma mensagem para o eleitor. E quando nós paramos também para pensar em propaganda, aqui eu acho importante nós termos um mínimo de critério objetivo, porque quando a questão fica muito na subjetividade, fica muito difícil de se ter um mínimo de equidade nas decisões. Então é importante que nós tentemos trazer essa conceituação do que vem a ser propaganda antecipada para critérios objetivos. E o TSE tem essa jurisprudência bastante já antiga, no sentido de que propaganda, ela tem que ter, para se caracterizar uma propaganda, você tem que observar aquele trinômio, né? Que é o candidato, o pleito eleitoral e o pedido de voto. É bem verdade que essa jurisprudência, no que toca ao pedido expresso de voto, ela tem sempre aí uma oscilação. Penso eu que nas últimas eleições gerais, por exemplo, se admitia com bastante frequência a propaganda subliminar. Não precisa o pedido de voto. Subliminarmente, essa mensagem está me transmitindo a ideia de que este candidato é o melhor, então está caracterizada aí sim a propaganda. Bem, subliminarmente eu interpreto esses fatos de uma forma. O ministro Toffoli pode interpretar de outra, o ministro João Otávio Noronha de outra. Então, é importante que nós tenhamos um mínimo de objetividade para que não fiquemos apenas com essa subjetividade para julgar os inúmeros casos concretos que batem aí as nossas portas. Então, eu primo por essa busca da objetividade. Eu entendo que, para analisarmos se uma determinada conduta, se uma determinada palavra, se uma determinada manifestação, se isso caracteriza ou não propaganda antecipada, nós temos que nos recorrer a esse trinômio. Vamos ver se essa atitude, ela está ali, nós podemos enquadrá-la neste trinômio ou não. Houve o pedido de voto, houve a menção ao candidato, houve a menção ao pleito futuro. Se houve, então, é propaganda antecipada. Porque, do contrário, se nós passamos a admitir tudo é propaganda antecipada, acabou o debate político. As pessoas não podem mais conversar. Daqui a pouco vão querer colocar um fiscal em cada
em cada bar, em cada restaurante, porque se as pessoas estiverem ali na mesa conversando sobre política, não pode falar porque está propaganda, é propaganda, você está falando bem no candidato, você está pedindo voto, você não pode fazer isso, não começou o período eleitoral ainda não é dia 6 de julho, ou seja, nós passaremos a viver em tempos que não queremos voltar. Eu acho que essa liberdade de expressão, essa liberdade de manifestação, essa liberdade de se expor o seu pensamento, isso é fundamental. E nós não devemos e não podemos transigir, não podemos fazer essa interpretação ampliativa de um direito de todos nós. Nós não só temos o direito de nos manifestar, como temos o dever, como a justiça, penso eu, tem o dever de incentivar isso. Porque a quem interessa a falta de informação, certamente não é a quem quer o melhor deste país. Porque a pessoa, da mesma forma que nós queremos educação, nós queremos informação, para que a pessoa possa votar conscientemente, para que a pessoa possa votar sabendo que aquele será o melhor candidato, será o melhor representante popular. Então, eu acho muito importante que nós tenhamos aí essa ideia do que vem a ser propaganda, do que vem a ser este período pré-eleitoral, para não mitigarmos a atuação de todos os atores deste momento tão festivo, porque a eleição é a nossa Copa do Mundo. A Copa do Mundo que tem agora em junho, a nossa verdadeira Copa do Mundo é que vai ocorrer em dezembro. A eleição é uma festa da democracia. É uma festa. Da mesma forma que agora na Copa do Mundo estão todos se preparando, para as eleições também estão todos se preparando, estão todos conversando. É natural que todos queiram conversar aí, e nós temos que incentivar isso, que as pessoas realmente queiram debater sobre o que vem a ser, sobre o que eles irão enfrentar lá na frente, sobre esse período eleitoral, essa campanha, essa eleição. Eu tenho que saber em quem votar, em como votar e por que votar naquela pessoa. Então, como eu disse, esse caso do Twitter, esse paradigma, esse caso que é bastante interessante, da relatoria do ministro Dias Toffoli, eu trouxe uns outros casos aqui. Veja que a gente vai sair daqui hoje até meia-noite, a gente sai, tá, gente? Pra gente falar de tudo isso daqui. Brincadeira. Ontem, foi julgado, na sessão de ontem, foi julgado um caso bastante interessante. E aqui eu quero deixar claro para todos vocês que essa minha opinião que eu estou dando é realmente a minha opinião, não é a opinião do Tribunal Superior Eleitoral. Porque vários dessas questões, dessas celeumas, ainda não bateram a porta do TSE. Por mais incrível que isso possa parecer, esses casos não chegaram ainda para análise. Então, eu estou adiantando a minha opinião. É importante que isso fique bastante claro, que não é o TSE já entendeu que pode isso, que pode aquilo. Não, não. Eu posso entender, eu tenho uma visão mais libertária, digamos assim, não digo nem liberal, é mais libertária mesmo. Eu tenho, pela minha natureza, eu tenho pelas liberdades, e a liberdade de manifestação é uma delas. Então, esta é a minha particular opinião. Então, ontem nós tivemos um julgamento muito interessante da relatoria do ministro Tarcísio Vieira. O ex-ministro Marcelo Ribeiro, inclusive, fez sustentação oral pelo PSDB. Eles entraram com uma representação contra uma entrevista que a presidenta Dilma Rousseff deu em Minas Gerais, quando ela lá compareceu, e indagada, ela respondeu sobre uma construção de uma estrada que deveria ou não ser concluída, se seria ou não concluída aí para a Copa do Mundo. E ela responde, quando questionada por esse jornalista, ela faz uso das seguintes expressões: se eu tiver um segundo mandato, eu irei concluir tais e quais obras. Se você votar em mim, Alexandre, que foi o repórter que fez a indagação, eu poderemos ou não ter a conclusão dessas obras. Então, com base nessas manifestações, com base nessas expressões, se eu tiver um segundo mandato, se você votar em mim, foi que o PSDB entrou com uma representação
por entender ali que havia um pedido de voto, quando ela afirmou que se você votar em mim, e se eu tiver um segundo mandato. E o TSE respondeu, decidiu por unanimidade que não havia propaganda nenhuma nessa entrevista por ela concedida. Na realidade, foi uma entrevista que ela foi pega ali de surpresa pelo jornalista, que começou a fazer vários jornalistas ali indagando, diante de várias as indagações. Então ela respondeu dessa forma e o ministro Tarcísio Vieira decidiu, então ele botou aqui, eu vou ler porque eu acho interessante, isso tudo é publicado daqui a um mês, então é bom que você já sabe dessa emenda. Ele falou que a prestação de esclarecimentos à população sobre típicas ações do governo em curso, por si só, não caracteriza a propaganda eleitoral antecipada. Hipótese em que é representada, ora recorrida na condição de presidenta da República e virtual pré-candidata à reeleição, em meio a uma entrevista de rádio provocada com ironia, em fala informal, não preparada antecipadamente, ao se dirigir a jornalista em tom de brincadeira, fez uso das expressões "se eu tiver um segundo mandato, se você votar em mim", as quais o enquadramento fático dos autos e de acordo com as provas colhidas, não dão conta nem despertam a crença de que houve aí aqui promessas de campanha, alusão à candidatura e pedido de voto, pelo menos com a objetividade devida. Então, este caso já demonstra um pouco, talvez, a tendência aqui do tribunal ao fazer menção a este trinômio, candidato, pleito eleitoral e pedido de voto. Né? O ministro Tarcísio Vieira já trouxe já está trazendo novamente ao colegiado este entendimento da necessidade do trinômio, e o tribunal decidiu, então, por unanimidade ontem, que não havia que se falar aqui em propaganda antecipada. Uma outra causa que interessante também, que foi julgada dia 4 de junho, anteontem, da relatoria da ministra Maria Tereza, este caso diz respeito à internet. Eu conversava hoje com o Dr. Marcos no almoço sobre este caso. Este caso trata-se da veiculação de uma página na internet denominada joaquimbarbosapresidente.com.br. Essa página foi criada e a então corregedora, a ministra Laurita Vaz, em 2012 ainda, em outubro de 2012, foi quando a página foi criada, posteriormente veio a representação, e essa notícia surge de um cidadão comum que, ao ver esta página, ao ter notícia dessa página, faz uma representação e encaminha essa notícia ao Ministério Público, que, por sua vez, faz a representação para o TSE. E a ministra Laurita Vaz, na oportunidade, manda retirar essa página do ar. Agora veja, aqui fica a minha indagação e esse meu questionamento para a reflexão de todos. Na oportunidade, o pedido do MP foi para que se retirasse essa página do ar. E assim o fez. A ministra Laurita acolheu o pedido. Agora, se Vossas Excelências e os senhores botarem num buscador aí no Google da vida, Joaquim Barbosa, presidente da República, eu tenho certeza que tem várias outras notícias. Então, até que ponto até que ponto vale a pena a Justiça ficar mandando a tal ou qual pessoa jurídica que retirar uma página com esse tipo de mensagem do ar? Fica aqui esta questão para a reflexão de todos, porque eu acho que a Justiça tem que se ocupar de realmente de algo que é necessário. A intervenção judicial tem que ser em algo que seja necessário e que realmente venha trazer um resultado factível, plausível para aquela demanda que está ali chegando, batendo as portas da Justiça. É isso, se a gente jogar no Google hoje o nome de Joaquim Barbosa, ou dos pré-candidatos Eduardo Campos, Aécio Neves e Dilma Rousseff, várias serão as mensagens. Até que ponto a Justiça a gente vai ficar mandando retirar uma página aqui, outra página ali? Você manda retirar uma hoje, amanhã tem 10 páginas. Então, eu não sei até que ponto vai a utilidade desse tipo de decisão. E o tempo que a Justiça Eleitoral perde com essas demandas. Porque há vários casos relevantíssimos para serem julgados.
cassação. Nós estamos aqui terminando, chegando em inúmeros processos das eleições de 2012 ainda, tratando de processos de cassação. Ou seja, a gente fica se ocupando desse tipo de celeuma, que é para determinar a retirada ou não de uma página da internet. Sendo que quem vai ter acesso a essa informação é quem vai atrás dessa informação, é quem vai, liga o seu computador, liga lá, abre a internet, abre um buscador, bota o nome da pessoa e vai atrás. Se a pessoa vai atrás, é porque ela está querendo ter informação, né? E aí eu vou tirar esse tipo de informação. Então fica aqui esse meu pensamento para reflexão. E a ministra Maria Tereza, que virou agora a relatora deste caso, ela decidiu ontem, ela condenou aqui a pessoa jurídica a pena de multa e manteve, a página já havia sido retirada do ar por uma decisão da ministra Laurita Vaz, então já não estava mais lá, mas impôs a multa a quem? Ao responsável por esta página, que era a pessoa jurídica, e o seu sócio gerente, seu sócio administrador, impôs uma multa de 5 mil para cada. E aqui outra questão é a seguinte: quando essa representação foi proposta, ela foi proposta apenas contra o responsável por aquela página. Será que o ministro Joaquim Barbosa tinha consciência dessa página? Que a justiça poderia notificá-lo para que ele prestasse esclarecimentos e até mesmo uma eventual multa, porque ele deveria saber dessa página, ele deveria ter informado e pedido a retirada dessa página do ar para quem de direito, para os seus responsáveis por esta veiculação? Fica aqui também este questionamento. Até porque nós temos dois casos, acho que um do Aécio Neves e outro do Eduardo Campos, que após representações propostas por adversário, não me recordo se foi o MP ou se foi algum outro partido político, que entrou em razão da veiculação de páginas na internet, desses pré-candidatos, foi o MP, né? Eles também entraram pedindo a retirada dessas páginas, dizendo que não tinham conhecimento e que então essa página era uma página fora da alçada deles, até para que eles não possam vir a ser responsabilizados futuramente. Eles pediram para que essas páginas fossem retiradas do ar. Veja o trabalho dessas, o que isso gera, o que isso envolve, né? A pessoa tem que fazer uma ação, uma representação, aí chega na justiça do Ministério Público e vai a outra parte apresentar resposta para voltar, para depois ser julgado, tomar o tempo do colegiado para retirar uma página da internet do ar. Sendo que para que eu tenha essa informação eu tenho que ir atrás. Então fica aqui a minha surpresa. Não sei se o doutor Eric aqui concorda comigo, o doutor Marcos, juiz aqui da propaganda, mas é bom porque já fica essa sementinha para que todos pensemos sobre a utilidade e o verdadeiro papel e a importância da justiça eleitoral neste nosso processo aí democrático. Outra decisão aqui interessante, de ontem à noite também, eu procurei trazer algumas questões recentes, porque eu acho que o meu papel aqui é justamente trazer o que eu tenho de mais valioso para trazer para vocês, é justamente isso, essas questões que estão sendo julgadas, que estão aí na crista da onda, né, digamos assim, na justiça eleitoral, e que muitas vezes nem todos têm conhecimento. Essa decisão aqui do ministro Tarcísio saiu ontem à noite, depois da sessão. O ministro Tarcísio subiu para o tribunal, subiu para a sala dele para concluir essa decisão de uma representação proposta pelo PSDB contra a presidente Dilma em relação àquela manifestação do dia, em homenagem ao Dia do Trabalho, do Trabalhador, né? Dia 1º de maio. Aquela veiculação foi feita no dia 30 de abril. E eu passei hoje no voo, passei lendo quase o voo inteiro, você tem 36 laudos de decisão. Vale a pena a leitura, viu? Ela está extensa, mas vale a pena a leitura. O ministro Tarcísio faz
uma retrospectiva aqui bastante interessante, que nos remete, inclusive, à aplicação da lei da mini-reforma eleitoral. Que, como alguns dizem, não é a mini-reforma, é a nano-reforma eleitoral. Porque toda hora vem uma mini-reforma, agora essa já é a nano-reforma, não é mais a mini-reforma eleitoral. Como vocês devem saber, essa mini-reforma mudou aí várias regras de propaganda e está hoje sob análise do colegiado para sabermos se valerá ou não valerá para as eleições agora de 2014. O relator, o ministro João Otávio Noronha, levou o seu voto pela aplicação de quase a íntegra da Lei 12.891, excepcionando ali apenas alguns artigos, 2 deles que alteravam o calendário eleitoral, um outro que tratava do fundo, de fundação, de uma verba que fica na fundação, quando ela não é aplicada devidamente, essa verba pode ou não ser revertida para o partido político. Ele entendeu que essa regra, como afeta um direito financeiro, quer dizer, o partido poderá ser beneficiado ou não por uma quantia que alguns outros não terão, quer dizer, ele terá mais recursos financeiros do que outros, isso pode alterar a igualdade dos partidos políticos. Então, essa também foi um outro dispositivo legal que ele entendeu não ser aplicável imediatamente, mas, no mais, todos os dispositivos deveriam, no entender dele, ser aplicados já para essa eleição de 2014. E, então, o ministro Gilmar Mendes pediu vista dos autos. De modo que, como as convenções já se avizinham, e o ministro Tarcísio havia, inclusive, suspendido a tramitação dessa representação, por envolver aqui o artigo 36A, que trata da convocação de rede, né, de rede pública para manifestação, mas como a representação, a consulta ao ministro Gilmar não sinalizou quando devolverá, ele entendeu por bem, então, julgar essa representação ontem à noite e, justamente em razão dessa novidade trazida pela Lei 12.891, ele entende que, de fato, houve aí Vê que o doutor Marco está curiosíssimo, querendo colar aqui, querendo saber tudo, querendo ver essas decisões todas. Vai ficar comigo, é isso. Ai. Ele deu uma cobra, pode deixar. Tudo quentinho, foi tudo anotado aqui já, ó, tudo rabiscado. Vê que loucura isso daqui. Então, o ministro Tarcísio entendeu que, em razão dessa vedação da Lei 12.891, trazer uma nova vedação legal, prevista lá no 36A, algo que até hoje nós não sabemos se é ou não aplicável, quem dirá a representada aqui, que teria veiculado uma propaganda supostamente ilegal, ela também não poderia imaginar, ela não poderia saber se essa norma seria ou não aplicada. Então, o ministro Tarcísio dá um puxãozinho de orelha, fala que entendo sim que houve ali um desbordamento da propaganda, que houve um abuso, mas que, em razão da segurança jurídica, em razão da indefinição de aplicação ou não dessa nova disciplina legal, ele entende por bem julgar improcedente a representação, mas sem deixar de dar um puxãozinho de orelha e dizer que houve aí esse desbordamento, que no entender dele houve uma propaganda irregular. Vamos ver. O pessoal já está começando a sair, então acho que o pessoal já está começando a ficar um pouco cansado, eu já vou terminar, passar a palavra aqui para os doutores. Tem uma outra decisão que é interessante, não sei se Vossas Excelências tiveram acesso à consulta do telemarketing. Essa é uma questão interessantíssima, porque está na resolução. A resolução vedou a propaganda por telemarketing. E aí o que aconteceu? O que vem a ser telemarketing? Que danado de telemarketing é esse? Todos estavam ali questionando, eu encontrei com várias pessoas, mas vem cá, Luciana, como é que é esse negócio de telemarketing? O que é que está vedado? Eu posso pegar minha secretária e botar ela para ficar ligando, para ficar pedindo voto, falando a meu respeito, falando bem de mim? Isso é considerado telemarketing ou não é? Daí veio uma consulta, fazendo algumas dessas indagações.
E nós respondemos a consulta justamente para sinalizar, para tentar esclarecer aí a todos os candidatos, a todos os atores do processo eleitoral, o que vem a ser esse telemarketing. E o tribunal, então, entendeu que quando houver intervenção humana, quando for um atendente que liga, isso não é considerado telemarketing. Nós consideramos telemarketing aquelas gravações que você bota ali, bota o play e o negócio fica ligando para Deus e o mundo ali 24 horas. E inclusive, um dos ministros do tribunal recebeu uma ligação dessa, uma madrugada. Eis a razão dessa vedação, desse telemarketing. Ele falou, olha, eu recebi uma mesma ligação porque eu durmo com o meu celular ligado, porque minha mãe estava internada no hospital e eu dormi com o celular ligado na minha cabeceira, preocupado, e toca uma ligação de madrugada e eu atendo ali todo ansioso, meu Deus, o que será? O que aconteceu? Alô, e começaram a falar comigo. E eu achei que era a pessoa mesmo, o candidato pedindo voto ali. Ah, tá bem, tá bem sonolenta. E ainda comecei a conversar com a pessoa no telefone. E era uma gravação. Olha, mas que ódio a pessoa. Então, daí uma das razões do telemarketing. Então, a gente entendeu que quando foi intervenção humana, possível então o diálogo, ele poderia conversar, né? A gente poderia conversar com essa pessoa que ligou no meio da noite, pelo menos para falar, pelo amor de Deus, não faça negócio desse nunca mais. Então, o que é vedado são essas gravações. O que houver aí uma intervenção humana, a gente entende que é possível sim. Cada uma a gente tem que se divertir, né? Esse perdeu o voto. Então, aqui só para encerrar, aqui eu tinha comentado com vocês que teve um partido aqui, foi o Aécio Neves. O PSDB entrou com uma representação para retirar uma página que falava: queremos Aécio Neves presidente. Então, o PSDB entrou para retirar essa página da internet também, por entender que era uma propaganda extemporânea e que ele não tinha, ele não concordava, e para se resguardar de qualquer futura acusação. Foi deferida também. Agora, todas essas têm sido monocráticas. Nada disso foi levado para o colegiado ainda, né? Para a gente saber o que o colegiado vai ou não entender, se a gente vai pretender intervir no que está ali na internet ou não. Essa é uma questão que certamente vai ser amplamente debatida. Uma outra questão interessante que eu separei aqui também do dia 2 de junho, foi uma representação do PSDB também. O PSDB, vou te falar, toda hora lá com várias representações, está pondo todos esses juízes auxiliares da propaganda para trabalhar, viu? Já o plenário. São várias representações. Então eles entraram com uma representação curiosa sobre uma manifestação que aconteceu. A CEMIG, que é a Companhia Energética de Minas Gerais, veiculou uma propaganda dizendo que o aumento de luz de X% se devia ao governo federal, porque não repassou isso, por causa daquilo, aquilo outro. Ou seja, fez uma propaganda culpando o governo federal por aquele aumento. E daí vem o Ministério, o Ministério das Minas e Energias, pelo seu ministro Edson Lobão, dá uma resposta a essa informação. Veicula lá, bota no site do Ministério um esclarecimento sobre essa afirmação feita pelo governo do estado de Minas Gerais. E explicando que, olha, a coisa não é bem assim, a CEMIG pediu um aumento, a permissão para fazer um aumento da taxa de X%, nós referimos apenas a metade disso, então, no que toca ao resto do aumento, nós não temos responsabilidade sobre isso. Enfim, esclareceu ali a questão. Daí o PSDB entra com uma representação no TSE, falando: olha, isso aí é uma propaganda extemporânea, indevida, ilícita, está falando mal de mim, é uma propaganda negativa, então peça para retirar do ar e multa no ministro e na União. Aí, inicialmente, aqui a ministra Maria Tereza afasta a União,
dúvida que a União não é parte legítima para aqui está, você não pode querer impor a multa aqui para a União, permanece apenas o ministro Edson Lobão e o Ministério, e fala que não tem propaganda nenhuma irregular, ele simplesmente respondeu, prestou contas à população e esclareceu uma afirmação inverídica. Se inverídica ou não, eles estão ali, cada um dando a sua versão dos fatos, e que isso não venha a ser propaganda. Da mesma forma que não foi lá, não é cá. Então, esse caso também é interessante, e são tão recentes, então eu achei que seria importante trazer esse caso aqui ao conhecimento de todos, para mostrar qual tem sido, pelo menos, a linha que o tribunal tem adotado aqui recentemente. Todas essas decisões são aqui do mês de junho. Você vê que eu fiquei trabalhando até a noite para separar esse material para trazer aqui para vocês. Bem, gente, então por hora é isso que eu tenho a trazer. Eu estou aqui ansiosa para ouvir aqui meus colegas de sofá, não é nem colegas de mesa, meus colegas de sofá, e desde já também agradeço a atenção de todos e o convite por estar aqui nessa noite tão agradável com todos vocês. Muito obrigada.